Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, portanto, eu convido a Igreja do Senhor para juntos lermos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 32. Nós iremos fazer a leitura até o versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Tá bom até aqui a leitura do texto sagrado. Nesta oportunidade, nós vamos tratar do seguinte tema: ministério terapêutico e proclamativo, ou de proclamação, de Pedro. Esta passagem revela um outro lado do ministério de Pedro. Já abordamos aqui o ministério de Pedro em Jerusalém, o seu ministério de pregação no dia de Pentecostes, e depois perante o Sinédrio, em várias ocasiões na Igreja do Senhor em Jerusalém. Mas aqui temos um outro lado do ministério de Pedro, o seu serviço pastoral abrangente e efetivo. Encontramos aqui as marcas de um ministério bem-sucedido através do trabalho de Pedro, o apóstolo Pedro. Ele aqui é apresentado, portanto, em seu ministério de supervisão pastoral ou de inspeção das igrejas da Judéia. Algo muito parecido eu já havia mencionado aqui, quando nós fizemos a exposição do capítulo 8, do versículo 14 ao 25, quando Pedro e João foram enviados de Jerusalém para fazer uma inspeção do trabalho que estava a ser realizado por Filipe em Samaria. Mas agora ele está fazendo o mesmo trabalho nas igrejas da Judéia. Ele está a cumprir aqui, portanto, a ordem de Jesus: Jerusalém, Judéia e Samaria. E é interessante que ele vai ao encontro, como está no versículo 32, daqueles cristãos que haviam sido dispersos de Jerusalém e estavam agora iniciando novas comunidades naquela área da Judéia. Lembrando que Filipe já havia passado por ali. No capítulo 8, versículo 40, vemos que ele achou-se em Azoto, e depois em todas aquelas cidades da costa, ele pregou o evangelho até chegar em Cesareia. E o objetivo de Pedro aqui não era apenas, portanto, pregar o evangelho, como ele frequentemente fazia, mas também visitar os santos. Está aqui logo no versículo 32, o trabalho de visitação. E a fim de quê? De ensiná-los e também encorajá-los na fé. Durante os muitos dias, se você observar o versículo 43, ele depois ficou em Jope por muitos dias. É assim que o narrador retrata o tempo em que ele passou naquela área.
Pedro ficou, então, muitos dias em Jope e ele procurou, naturalmente, fundamentar a fé dos novos convertidos, até porque ele realizou ali alguns milagres. E ninguém sobrevive na fé pelos milagres apenas. Você pode ser atraído a Cristo e a pregação através de um milagre. Mas para você sobreviver na fé, você precisa de fundamentos. Então, Pedro ficou muito tempo para instruir aqueles novos crentes, fundamentando aqueles crentes na doutrina, na palavra do Senhor. E é interessante que Jesus ele havia encarregado o apóstolo Pedro de cuidar das ovelhas, né? O que encontramos em João, capítulo 21. No Evangelho segundo escreveu João, lá no capítulo 21, no versículos 15 e 17, o Senhor Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Foi a ordem de Jesus para Pedro. E ele estava, portanto, a cumprir esta missão, supervisionando as igrejas, pastoreando o rebanho de Deus, visitando os cristãos, orientando-os na fé, encorajando-os a perseverarem nos caminhos do Senhor. Lucas informa aqui que ao visitar as igrejas, portanto, ao longo das fronteiras da Judéia, ocorreram 2 milagres. O primeiro milagre foi a restauração da saúde de um paralítico chamado de Enéas. Está no versículo 33, do capítulo 9 aqui. E o segundo milagre foi a ressurreição, a restauração à vida de uma discípula de Cristo chamada Tabita, conhecida também como Dorcas. Eu vou explicar um pouco mais acerca dessa diferença, porque desses 2 nomes. A narrativa aqui, você observar ela de uma ponta a outra, ela contém elementos essenciais de uma história de milagre. De uma história de milagre pelo poder de Deus, pelo poder divino. É Deus quem realiza ambos os milagres. E ambos os milagres atraiu a atenção do povo daquelas respectivas cidades, Lida e Jope. E muitos, de acordo com o capítulo 9, aqui no versículo 42, muitos creram no Senhor. Acontece isso em Lida, acontece o mesmo em Jope. Até diz todos lá em Lida. E aqui no versículo 42 diz muitos. Quer dizer que uma multidão de pessoas creram no Evangelho através daquele ministério de Pedro naquela área da Judéia. E eu vou começar aqui, pelo primeiro ponto dessa mensagem, analisando com vocês a cura de Enéas, que está no versículos 32 ao 35, que diz assim: aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que estavam em Lida, versículo 32, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Lendo esta passagem, não dá para saber se Enéas era crente, mas isso pode estar implícito aqui nesta passagem, uma vez que Pedro está aqui a visitar os santos em Lida. Então, na lógica, ele está a visitar os santos e, naturalmente, apresentaram para ele este homem, Enéas, que era paralítico. Nesta passagem, então, Lucas aqui vai chamar os cristãos de santos. Tanto no versículo 32, como também no versículo 41. Os cristãos são chamados de santos. Eu já havia mencionado algo sobre isso na pregação do domingo passado. Esta foi a palavra que Paulo usou. Ele usa sempre este mesmo termo, santos, que estão em determinado lugar. Toda vez que ele escrevia uma carta, ele endereçava essa carta aos santos de determinado lugar, como por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos chamados santos. E a palavra aqui é radios, do grego, que descreve o que significa aqui algo que é separado, algo que é distinto das coisas comuns. Radios, distinto das coisas comuns. Então, por outras palavras aqui, o cristão, ele é alguém separado, ele é alguém distinto das pessoas que simplesmente pertence ao sistema deste mundo. Quando eu falo sistema deste mundo, eu estou falando do princípio que rege esses sistemas. Um mundo sem Deus e um mundo contra Deus. É a realidade do mundo. Portanto, o cristão, ele é separado. Ele é removido das trevas para a luz. Do poder de Satanás, ele é convertido a Deus. Esta era a visão bíblica. E nós vamos encontrar o termo discípulos, por muitas vezes, para falar acerca dos cristãos, os do caminho, mas agora aqui encontramos Lucas, como Paulo, na maioria das vezes, usando o termo santos. Então, se você é um cristão,
Se você se arrependeu dos seus pecados, você, de acordo com a Bíblia, é um santo, santificado pelo sangue de Jesus e em santificação pela obra contínua, progressiva e poderosa do Espírito Santo de Deus. O caso de Enéas era irremediável. É um ponto que fica claro para nós. Mas nenhum caso é irremediável para Jesus. Ele jazia há 8 anos numa cama. Nós não sabemos a causa, talvez poliomielite, talvez um AVC. Ele ficou, pelo menos há 8 anos, ele já estava naquela condição, no seu leito. E é interessante que a iniciativa da cura aqui partiu do próprio apóstolo Pedro. Ele teve a iniciativa. O homem não procurou Pedro para ser curado, mas Pedro tomou a iniciativa. E o detalhe que eu acho interessante aqui é que ele não disse, eu te curo, mas ele disse, Jesus te cura. Portanto, Jesus aqui nessa passagem, ele é destacado como o verdadeiro e o único doador da cura, exatamente como aquele paralítico na Porta Formosa. Nós já pregamos aqui o capítulo 3, no versículo 6, até no 16 ele explica melhor ainda, foi pelo poder do nome de Jesus que Deus deu saúde a este homem diante de todos vós. Portanto, foi Jesus quem curou, não foi Pedro. E é interessante que Pedro chama Enéas pelo nome. De vez em quando você encontra um milagre, mas não sabe o nome da pessoa. Nesta narrativa, temos o nome tanto do primeiro como do segundo caso, Enéas e a Tabita, ou Dorcas, não é? E Pedro chama, portanto, Enéas pelo nome e, na sequência, ele anuncia que Jesus Cristo te cura. Ele só informa o que Jesus estava a fazer por ele. Então, Pedro ele foi aqui simplesmente um instrumento pelo qual o Senhor Jesus trabalhou, não é? E a cura de Enéas, ela foi, de acordo com este texto, observe aqui o versículo de número 35, o 34, né? Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, toma o teu leito. E aí depois diz, ele imediatamente, este advérbio é interessante, imediatamente se levantou. Isto mostra que a cura aqui, portanto, ela foi instantânea, foi imediatamente. Foi uma cura total e foi uma cura constatável também. Sabe por quê? Porque ele levantou-se e arrumou a sua cama e, na sequência, ele tornou-se uma espécie de milagre ambulante, o Enéas, porque todos aqueles que viram esse extraordinário milagre, tanto em Lida como também em Sarona, converteram-se ao Senhor, como está no versículo 35. Ele sai dali, começa a andar pela cidade, todo mundo... Então, o que aconteceu, Enéas? Olha, Deus me curou e foi assim, e o evangelho foi... A mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela espalhou de tal maneira naquela área que muitos, então, creram no Senhor também, através daquele ato miraculoso, poderoso do Senhor. Agora, um ponto importante que eu tenho que destacar aqui para aplicações práticas é o seguinte. Não é porque Lucas, o escritor, o narrador aqui, que descreve o que Pedro realizou, essa cura do paralítico em nome de Cristo, não é porque ele descreveu isso que a partir daqui devemos concluir, então, que Jesus precisa curar todos os paralíticos ou aqueles, ou no caso, aqueles que não são curados fisicamente, em nome de Jesus, são pessoas ímpias. Porque há uma tendência em alguns grupos evangélicos que diz o seguinte, olha, viu aqui o que Pedro descreveu? Foi um milagre. Então nós temos que fazer sempre em todos os casos. Tem que funcionar sempre em todos os casos, sem distinção. E se caso não acontecer isto, é porque então essa pessoa que não foi curada, ou ela não tem fé, ou ela está endemoniada, ou então esta pessoa ela é uma ímpia. Não tem solução enquanto ela não se converter. Há um grupo da confissão positiva, da teologia da prosperidade, que ensinam essas coisas. Porém, de acordo com o próprio Senhor Jesus, na época de Elias, existiam inúmeras viúvas pobres em toda aquela área. Mas, embora muitas entre elas fossem mulheres piedosas, isso não há dúvida nenhuma, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta de Sidom. É o que o Senhor Jesus disse lá em Lucas, capítulo 4, versículo 26 e 27. Havia muitas viúvas com necessidade e piedosas também, mas a nenhuma delas foi enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom.
Havia também muitos leprosos em Israel nos tempos do profeta Eliseu. E a nenhum deles, e no caso, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, ou Ciro. Portanto, Deus cura quando Ele quer, na hora que Ele quiser. Ele é Deus, soberano, mas uma coisa é certa, poderoso. Então, eu não ouso dizer que Ele não pode curar hoje, mas não ouso dizer quem Ele tem que curar também. Ele faz o que quer, na hora que Ele quer. Mas uma coisa que nós vemos aqui nessa passagem é que Pedro orou aqui no segundo milagre. Ele respondeu orações. Nosso Deus responde orações. Ore com fé em nome de Jesus. Confia no Senhor. Ele pode fazer coisas incríveis. É irremediável o caso deste homem, mas para Jesus não há nada irremediável. Nós temos que manter viva esta chama, esta fé no nosso coração. Agora, no versículo 34, eu tenho aqui uma recomendação. Na verdade, nós temos uma descrição do que aconteceu, mas serve como uma recomendação, sobretudo para os adolescentes. Levanta-te e arruma a tua cama. Está no versículo 34, observe. Então Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Esta ordem interessante. E aqui, então, Pedro ele disse duas coisas. Primeiro, ele disse ao homem para se levantar, neste caso, porque Jesus havia curado o homem. E, segundo lugar, ele disse ao homem para arrumar a sua cama. E a pergunta que se faz é a seguinte, por que nós arrumamos as nossas camas todas as vezes que nós acordamos, levantamos da nossa cama pela manhã? Por que nós fazemos isso todas as vezes? Parece um desperdício de tempo, não é, Guilherme? De energia também. Mas por razões de decoro, nós praticamos isso, fazemos isso, levantamos pela manhã, arrumamos a cama, não é? E também porque há um grande intervalo até a hora que nós acordamos e a hora que nós vamos regressar à cama para dormir novamente. Portanto, nós não vamos necessitar das nossas camas ao longo de todo o dia, então convém deixá-la arrumadinha, né? E durante um período, portanto, esse é um ponto importante, por um período de 8 anos, de acordo com o que diz aqui o texto, aquele homem esteve permanentemente em seu leito. De vez em quando alguém ia lá, talvez um médico, ajudava aquele homem, auxiliava para um banho, para remover já viu que quando alguém fica no leito muito tempo, aquelas feridas, alguém tem que tentar sarar aquelas feridas todas, cuidar do homem, pôr lá o curativo, e depois pôr o homem de volta na cama. Só nessas ocasiões, provavelmente, a cama era feita. Mas na maioria do tempo, ele estava permanentemente no seu leito. Agora, porém, neste texto, vemos Pedro dizer, que vai dizer para ele, né? Para arrumar a cama, porque ele não mais iria precisar daquela cama como sendo uma morada permanente. Levanta-te, e pode arrumar a cama, viu? Agora, sua vida é igual à nossa. Você vai levantar pela manhã e vai arrumar a sua cama. Você não precisa estar o dia inteiro aí em cima dessa cama. Milagre de Jesus maravilhoso. E eu queria destacar aqui que, aproveitando esse aspecto da paralisia do homem, porque todos nós temos algum tipo de paralisia espiritual. Todos nós. E Pedro vai dizer aqui, apesar dessa paralisia espiritual, Jesus Cristo vai curá-lo. Jesus Cristo te cura. Essa declaração ela é importante. Todos nós temos alguma paralisia espiritual, mas Jesus Cristo ele traz cura para as nossas almas. Qualquer que seja a condição atual, não é? A sua condição atual, se você colocar sua fé em Jesus Cristo, ele vai curá-lo, de tal modo que você possa arrumar a sua cama e caminhar. E o ponto importante aqui é que todo cristão, devemos entender isso, está num processo de santificação. Todos nós. 2 de nós não começamos a nossa jornada, nossa caminhada cristã, a partir do mesmo ponto. Todo mundo começa a partir do seu próprio ponto e todo mundo tem a sua bagagem, a sua história de vida pregressa, sua própria bagagem, né? Portanto, não há 2 cristãos que começam no mesmo lugar e com o mesmo ritmo. Cada um vai no seu ritmo. Existe aqui, não é linear, aqui há distinções mesmo na prática entre nós. Uns começam... uns são mais devagar que os outros. Isso acontece na comunidade. É por isso que nós devemos ser uma comunidade de pessoas pacientes.
né, praticando um amor, como diz o apóstolo Pedro, que cobre multidão, não é encobre, finge que não é pecado, é cobre, perdoa mesmo, multidão de pecados, porque nós estamos todos a crescer juntos em Cristo, neste progresso da santificação das nossas vidas. É verdade que o Senhor Jesus, ele já salvou-nos dos nossos pecados, mas ele não somente remove a nossa culpa, o Senhor Jesus, ele leva também sobre si, mas ele também trabalha conosco. Ele trabalha em nossas vidas para mudar-nos e para levar-nos da nossa infância espiritual para a maturidade espiritual, para a plenitude. Portanto, a comunidade cristã tem esse aspecto de progressão de santificação. Portanto, nem todo mundo começa no mesmo lugar, cada um tem o seu próprio ritmo, mas todos crescemos em Cristo, dia a dia. E é por isso que cada crente tem que ter paciência com o seu irmão, exortá-lo, admoestá-lo, auxiliá-lo, e ele humildemente buscando em Cristo graça e forças para continuar a sua caminhada. Mas, de fato, nós não somos todos iguais nesse sentido na igreja cristã. E nenhum de nós, é bom destacar também, é totalmente completo. Nenhum de nós é totalmente completo. Todos temos deficiências em nosso caráter. Todos temos deficiências em nossa obediência a Cristo, em nossos corpos físicos. Era o caso deste homem, estava paralítico. E em todos os outros sentidos também, todos somos deficientes. Não há ninguém completo, só Jesus. Portanto, aguardamos ansiosos, não é, o dia da nossa glorificação. Quando cruzarmos o véu e entrarmos na glória celestial. Nós aguardamos ansiosos por este dia, o dia da redenção do nosso corpo. Quando receberemos, portanto, nossa plenitude final, onde o pecado e todos os seus efeitos serão removidos para sempre da nossa vida. Não haverá mais a presença do pecado. Viveremos para sempre, portanto, livres da presença e dos danos do pecado na nossa vida. Mas não é uma realidade agora ainda. Você já está livre da escravidão, mas você ainda não é o que deverá, o que deve ser e o que será na glorificação final. O outro aspecto que eu quero destacar aqui, outra história tão importante, também é a ressurreição de Dorcas. Está no versículos 36 ao 42. Observe que uma verdadeira discípula de Cristo, ela é chamada aqui, no versículo 36, ela é chamada de discípula de Cristo. E Dorcas era uma verdadeira discípula do Senhor Jesus Cristo. Havia em Jope, de acordo com o texto, uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Tabita é aramaico e Dorcas grego. Ambas as palavras significam gazela. Tá bem? Ela era a senhora gazela, no português. Mas, em aramaico, os amigos judeus diriam Tabita, e os amigos gregos Dorcas, mas o significado é o mesmo, gazela. E essa senhora, ela era uma verdadeira discípula, essa expressão aqui feminina, discípula, literalmente, de Jesus Cristo. Ela era conhecida por seu incansável trabalho, de acordo com o texto aqui, entre os pobres e necessitados. Você pode observar isso no versículo 39. E Dorcas também, ela transbordava de boas obras e atos de caridade. Está no versículo 36. Uma mulher que se preocupava com os pobres e que auxiliava as pessoas em necessidades. Dorcas, ela tinha o dom de socorro, como está em 1 Coríntios 12, 28. O dom de socorrer e de auxiliar os necessitados, os aflitos. Ela era uma mulher virtuosa, de acordo com o padrão de Provérbios 31. Uma mulher virtuosa que agradava a Deus. Uma mulher integralmente dedicada à beneficência e à ajuda ao próximo. Ela cuidava especialmente, como vemos aqui nesse texto, das viúvas. Tinha um alto cuidado com as viúvas. Ela fazia túnicas e vestes, roupas exteriores e roupas íntimas para oferecer às pessoas em necessidade, sobretudo às viúvas desamparadas. E isso traz-nos à mente aquela instrução do apóstolo de Tiago, irmão do Senhor, que escreveu que a essência da verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala isso. E ela fazia exatamente isso. Este era um padrão muito claro na igreja primitiva.
Eles cuidavam das viúvas que eram verdadeiramente viúvas, como está em 1 Timóteo, no capítulo 5. Atendiam a causa do órfão e do necessitado. Esta é a verdadeira religião, não é? E um outro aspecto também, que ela era uma discípula de Cristo e agora diversas obras de caridade são atribuídas a ela. Então ela é discípula de Cristo e na sequência diversas obras de caridade são atribuídas a ela. Portanto, as boas obras são aquelas que os cristãos realizam pela fé. Primeiro crente, depois boas obras. A fé sempre como fundamento. As boas obras de Dorcas aqui era uma evidência muito clara de sua fé em Cristo, uma evidência de sua fé como sendo uma fé verdadeira, uma fé legítima. A presença da fé dela era evidente pelas obras que ela praticava. Portanto, os frutos das boas obras nascem a partir da fé. Por que eu estou a dizer isso? Porque esta ênfase nas boas obras é uma ênfase neotestamentária. Você não é salvo pelas obras, você é salvo para praticar boas obras. Efésios 2, capítulo 2, versículo 10. Mas, às vezes, nas arenas protestantes, quando se fala de obras, não precisa de obras para nada. Eu sou salvo pela fé. Ele joga pesado em afirmar a causa instrumental da sua salvação, mas jogando fora, na sequência, o que resulta da salvação, que é uma vida transformada e boas obras. Então, a pergunta de Paulo era a seguinte: qual é a causa da minha salvação? Pela fé em Cristo. A base é a obra de Cristo, pela fé em Cristo. E a pergunta do auditório de Tiago era: como eu sei se a minha fé é verdadeira? Ele diz: pelas obras. Então, são perguntas diferentes para auditórios diferentes. Então, a fé genuína produz boas obras, é o que Tiago vai dizer no capítulo 2. E eu devo ressaltar, nenhum aspecto da salvação é alcançado pelo mérito de obras humanas. Tito, capítulo 3, é muito claro, versículos 5 ao 7. Agora, a verdadeira salvação, operada por Deus, ela não deixará de produzir as boas obras que são os seus frutos. Os frutos que resultam, então, dessa salvação. E eu vou aqui trazer uma exortação para os irmãos. Importante, sobretudo para nós que cremos na segurança da salvação. Muitos creem, sinceramente, que estão salvos. Todavia, são completamente estéreis e não se verifica frutos em sua vida. Acreditam que são salvos, mas não se verifica fruto nenhum na vida dessas pessoas. As Escrituras, porém, elas de uma forma geral, encorajam-nos aqui a examinar a nós mesmos para ver se nós estamos na fé. Então, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Temos que provar a nós mesmos, examinar a nós mesmos, um autoexame para ver se nós estamos, de fato, na fé. Porque não basta uma aciência intelectual, um simples concordar com a mente. Eu acredito, está só aqui na mente. Você tem que possuir a fé verdadeira. Então, a salvação, ela acontece com aqueles que creram de fato. E a fé verdadeira, ela produz frutos. Não é fé mais obras, igual a salvação. É fé que produz obras. A questão é a natureza da fé salvadora. A fé salvadora inevitavelmente produz frutos. Então, o conceito de boas obras é importante no Novo Testamento. Eu vou dar aqui uns exemplos para os irmãos, antes, sobre a questão de examinar nossas vidas e avaliar nosso fruto. O Senhor Jesus fala isso em Lucas 6,44. Toda árvore que o meu pai plantou, dá fruto. Então, quando o pai planta, vai dar fruto. Agora, quando alguém planta, mas não é o pai, aí não dá fruto nenhum. É como aquela parábola do semeador. Né? São os 4 solos. Qual é o solo que deu fruto? O solo bom, que produziu uns 30, outros 60, outros 100. Agora, cada um produz um... a produção não é igual, mas fruto tem que ter. Se não é fruto, não aconteceu salvação. Salvação ali é aquela boa terra, o resto não foi salvo. Para você entender isso aí. Outro aspecto importante também é que o conceito de boas obras
pode ser visto, por exemplo, em Colossenses 1:10. A Bíblia ensina que devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento do Senhor. Muitos, porém, o apóstolo Paulo diz, afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para toda boa obra. Tito, capítulo 1, versículo 16. Então, não vale a pena você enfatizar um lado e esquecer o outro. A Escritura tem que ser lida na sua abrangência. O princípio é somente as Escrituras e todas as Escrituras. Nós não podemos pescar na Bíblia. Somente aquelas coisas que nos interessam, o resto a gente pula. Não é assim que funciona. É toda a mensagem. E no 37 aqui, eu vejo o seguinte. Esta mulher Dorcas, portanto, era uma verdadeira crente, discípula do Senhor Jesus. E justamente no auge do seu trabalho de ajuda ao necessitado, no seu ato de beneficência, nos seus atos de caridade, no auge em que ela estava a socorrer aquela comunidade de uma forma incrível, com um grupo de mulheres organizado ali, esta mulher morre, ela adoece e morre. Imagine agora o drama. E o falecimento dessa serva de Deus, tão amada e competente, como vemos aqui, quando a igreja precisava tanto dela, foi um golpe extremamente duro naquela igreja. Foi um golpe duro. Sua morte criou ali um vazio na comunidade cristã. Ficou um vácuo, como na morte de Estevão. A expressão aqui, chorando, aparece aqui, como aparece lá também, lamentando lá no capítulo 8, versículo 2, a morte de Estevão. A morte desta mulher, como a morte de Estevão, deixou um buraco mesmo, um vazio na igreja. Meus irmãos, o povo pobre ali, de Jope, sofreu a perda da sua benfeitora, aquela que auxiliava eles. É muito difícil quando acontece isso nas igrejas locais. E quando você tem muitos anos de igreja, você passa por isso. Irmãos tão preciosos e tão importantes, tão fundamentais, quando eles partem para Jesus, quando morrem, é tão doloroso, não é? É muito difícil. Portanto, notem aqui o drama. E os cristãos aqui, eu aprendo desde já na Bíblia que os cristãos eles não estão livres das tragédias comuns que os seres humanos estão acostumados a sofrer no mundo. Os crentes também adoecem e morrem. Ela era uma verdadeira discípula de Cristo, adoeceu e morreu. Então, se alguém disser, na sua igreja lá o pessoal é curado, aí você diz, olha, Deus cura. Não, porque senão, porque na minha igreja ninguém fica doente, porque nós somos crentes. São super crentes. Não adoecem e nem morrem. Morrer, todos morrem. A começar pelos fundadores da doutrina. William Kenyon e todos esses, Candy Hagan, estão todos mortos e enterrados. Mas são os defensores da doutrina da prosperidade, né? Lembrando que na cruz o Senhor Jesus levou não só as enfermidades, mas também levou a morte. Mas estão morrendo ainda. Porque a redenção final vai acontecer ainda. A redenção do nosso corpo ainda não aconteceu. Será na ressurreição, na volta de Cristo. Não devemos ficar, portanto, eu quero aqui ressaltar isso, não devemos ficar ofendidos com as dificuldades pelas quais passamos e nem julgar também aqueles que lutam contra adversidades e o sofrimento. Vocês aprenderam aqui muito com o Job. Não devemos ficar revoltados e nem ficar acusando quem está passando por dificuldade e sofrimento. Não devemos supor que aqueles que estão doentes ou aflitos, né, estejam sendo castigados pelos seus próprios pecados. Muitas das vezes, como aqui, no caso de Enéas, no caso de Dorcas, Deus transformou este sofrimento em oportunidades para mostrar a sua glória, a sua graça também naquelas pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Através desses 2 milagres, 2 cidades foram atraídas pelo Evangelho. Deus tem os seus planos. E naquela época, o corpo, se você observar aqui, ela morreu, mas era interessante, porque naquela época, quando alguém morria, naquele calor, portanto, da Judéia, tinha que enterrar logo. Eles faziam o quê? Embalsamavam a pessoa, eles lavavam as pessoas, depois ungiam as pessoas e depois sepultavam. Mas é interessante aqui que eu vejo uma falta de informação aqui. Eu não vejo aqui ungir, eu vejo apenas lavaram o corpo. Eles apenas lavaram o corpo. Lucas menciona aqui que o corpo de Dorcas foi lavado.
em vez de enterrá-la rapidamente, eles colocaram seu cadáver num quarto superior, o cenáculo, provavelmente na esperança de que houvesse alguma ressuscitação. E essa ideia de, na casa daquela mulher, colocaram aquela mulher, portanto, no quarto superior, no cenáculo. Isto remete-nos para 2 episódios no Velho Testamento, como o caso de Elias e Eliseu. Elias, no capítulo 17, versículo 19, e Eliseu, capítulo 4, em circunstâncias bem parecidas, onde aconteceram ressurreições. Talvez isso estava na mente deles. E foi nessa circunstância que lembramos, portanto, do apóstolo Pedro, sabendo que o apóstolo Pedro estava em Lida, mais ou menos 16 quilômetros de Jope, não muito longe. Então, sabendo que estava perto, Pedro, os discípulos de Jope enviaram 2 homens rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E Pedro prontamente atendeu e foi, então, até ao encontro dos discípulos de Jope para, então, ouvir falar dessa história dessa mulher que havia morrido. Ele estava em outro trabalho, mas ele foi e atendeu prontamente o pedido, venha depressa, para encontrar uma mulher morta no cenáculo aguardando por ele. Isso não é muito fácil. Até então, meus irmãos, por que não era fácil? Até então, se você lê o Novo Testamento, não havia registro que os apóstolos tivessem sido usados por Deus para a ressurreição de mortos. O Senhor Jesus já havia, lembra o caso da filha de Jairo, a viúva do filho de a filha da viúva de Naim. Naim não era o marido, era o lugar mesmo. E também a ressurreição de Lázaro. Isso já havia acontecido já no ministério de Jesus, mas ainda não no ministério dos apóstolos. Isso que mostra a fé dos discípulos de Jope ao irem buscar Pedro, acreditando que Deus pudesse ressuscitar aquela mulher. E um outro ponto importante, a busca urgente de Pedro indica que os milagres, que Pedro realizava em nome de Jesus, não eram comuns, mesmo na época do Novo Testamento. Porque estava lá um homem 8 anos na igreja, doente. Mas foi um apóstolo que veio e Deus realizou um milagre. Não era comum mesmo na época do Novo Testamento. As pessoas querem banalizar os milagres, mas não era comum mesmo no tempo do Novo Testamento. E ouvir que Pedro estava lá, portanto, eles ouviram, reflete um entendimento também incomum do poder sobrenatural de autoridade que estava sob o ministério dos apóstolos de Cristo. Pedro era um apóstolo de Cristo. Então, ele foi lá com a autoridade apostólica. Eles confiavam no poder da ressurreição por intermédio de Pedro como representante de Cristo. O versículos 39 ao 42, vemos aqui a ressurreição de Dorcas, porque Pedro chega e é conduzido direto ao cenáculo, e as viúvas estavam de luto lá naquele lugar. E é interessante que quando Pedro chega lá no ambiente, elas vêm e mostram as vestes íntimas, as roupas que ela havia, os casacos que ela havia costurado. Elas mostram tudo isso para Pedro. Talvez até estavam vestidas com essas roupas. O versículo 39 diz isso. Não sei se elas estavam com as roupas nelas ou se mostraram as roupas. Não dá para saber se elas eram uma equipa que trabalhava junto com Dorcas, as viúvas, o ministério na igreja, ou se eram as beneficiárias do trabalho de Dorcas. Mas uma coisa é certa, elas estavam em prantos, dizendo: a nossa benfeitora morreu. E choravam copiosamente. E provavelmente estavam a usar até as roupas. Então Pedro, ele vai ordenar que essas pessoas, todas as pessoas, saíssem do quarto. Está no versículo 37 a 40, vemos que ele vai ordenar que todos saiam do quarto. E ele dedicou então um tempo de oração. E essa oração acontece de joelhos, porque diz ajoelhando-se. Então ele volta para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Note que ele teve um tempo de oração. Em resposta à oração, Deus ressuscita a Tabita, Deus ressuscita a Dorcas. Depois ele vai falar com ela, muito parecido com o caso da filha de Jairo, só uma letra que muda na língua grega. Não é Talita, Tabita? Ele diz: levanta-te. E ela abre os olhos, ela vê Pedro e fica sentada na cama. Só depois de... Porque Pedro era criterioso. Para pôr a mão, ele era criterioso. Só depois de ver os olhos abertos, ela sentada, que ele estendeu a mão para levantá-la. O judeu é terrível, né? Se fosse a mão antes, aí quebra o princípio lá de Levítico capítulo 11. Mas ele seguiu o critério, fez certinho, viu o milagre.
E é interessante aqui que este milagre aqui, em resposta à oração de Pedro, foi somente um antigozo da verdade de que todo aquele que está em Cristo será apresentado vivo ao noivo para viver para sempre, sem lágrimas, sem doença, sem pecado, sem morte. É um antigozo, porque essa mulher voltou a viver, mas cadê a Dorcas? Ela morreu de novo. Não foi uma ressurreição como a ressurreição de Jesus de uma vez para sempre. Foi uma ressurreição para voltar a morrer. Foi uma restauração da vida. Vida física, vida terrena. Como foi o caso de Lázaro. Voltaram a morrer de novo. Mas isso aqui já é um antigozo da bênção final. Um dia, meus irmãos, também seremos apresentados vivos ao nosso noivo e para sempre estaremos com ele. Não haverá mais as lágrimas, não haverá mais luto. Não haverá mais separação, nem dor, nem morte naquele grande dia. Estaremos na glória celestial. E para concluir, portanto, essa amostra aqui do céu que Pedro manifestou, porque Pedro pega na mão dela e chama a todos, diz a Bíblia, tanto os discípulos como também as viúvas, e apresenta a viva. Isso é uma amostra para nós aqui do que acontecerá no céu. Essa mensagem espalhou-se por toda aquela região, de modo que muitos creram no Senhor. Então as pessoas ouviram a palavra, viram os sinais e creram no Senhor. A cura física e a ressurreição, não há dúvida nenhuma, foram importantes para atrair os habitantes daquelas cidades para se converterem ao Senhor. Mas o maior de todos os milagres é a salvação dos pecadores. Por quê? Porque o preço foi muito mais alto, muito maior. E os resultados trazem muito mais glória para Deus. É bom entendermos que a salvação é o maior de todos os milagres. E é um foco aqui nessa passagem. E aí terminamos aqui, portanto, no versículo 43, porque depois vamos falar do centurião, Cornélio. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Deus estava trabalhando no coração de Pedro, não é? Porque muitos dias na casa de Simão, curtidor, e o fato de hospedar-se na casa de um Simão, curtidor aqui, mostra que Pedro não estava tão preso mais aos seus escrúpulos judaicos. Estava ficando um pouco mais liberal, um pouco mais reflexível. E os curtidores de couro, eles lidavam com as carcaças de animais mortos. E, de acordo com a lei, o judeu não podia fazer isso. Levítico capítulo 11, versículos 35 ao 40. Então, Deus estava guiando cada passo de Pedro, removendo dele o legalismo judaico e colocando nele aquela ideia de liberdade oferecida pela maravilhosa o coração de Pedro até chegar lá. Depois ele vai ter ainda algumas conversas com Deus em oração sobre essa mudança, sobre essa abertura de salvação também para os gentios. Eu termino aqui esta mensagem. Eu queria, aproveitando hoje a bênção, nós temos conosco o pastor Alexandre Júnior, que pudesse encerrar com uma palavra de oração e depois nós vamos cantar novamente aquele hino de louvor ao Senhor, porque somos felizes com Jesus. Pastor Alexandre, por favor, se quiser vir aqui à frente, também fique à vontade. Ó nosso Santo Pai do céu, nós bendizemos o Teu nome, damos-te louvor e glória. Tu és o nosso Deus, a nossa luz, a nossa salvação. Tu és a força da nossa vida. Nós te adoramos e te reconhecemos em tudo como Senhor soberano. Agradecemos-te pela Tua provisão a nosso favor. Agradecemos-te pela Tua palavra. Agradecemos-te pelos milagres e maravilhas que ao longo dos tempos foram acontecendo na ordem do Teu plano redentor para a humanidade. Damos-te graças pela Tua palavra e pelo Teu servo nos chegou. Damos-te graças pela sua clareza e pela força do seu testemunho. Pelo que aconteceu naquele tempo, pelo que vai acontecendo dia a dia nas nossas vidas. Ó Senhor, sê com o Teu povo, sê com as famílias da Tua Igreja, sê com os meninos e as meninas, os adolescentes, os jovens, os mais idosos, Senhor. Sê com todos os Teus filhos e filhas. Abençoa poderosamente a Tua Igreja e aviva em nós a força da nossa salvação e da nossa bendita esperança, para que sejamos verdadeiramente Teus discípulos, cumprindo a Tua vontade, tanto pela via terapêutica, ajudando-nos uns aos outros,
como pela via da proclamação, passando a todos o Evangelho da esperança, da vida, da salvação. É em nome do Senhor Jesus que tudo te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos ficar todos de pé, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor, portanto, neste hino final. Você, portanto, que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não colocou sua fé em Jesus, Ele é o mesmo Salvador poderoso para transformar a sua vida. Se arrependa e creia no Evangelho e seja salvo e tenha paz e a felicidade que só Jesus tem e pode dar. Amém. Nós queríamos deixar registado este momento em que vamos cantar este hino e por isso nós iríamos filmar. Eu ia pedir ao nosso irmão César que nos pudesse ajudar aqui com o telemóvel do nosso irmão João Davi. Aqueles que nós não vamos focar a cara de ninguém, aqueles que não quiserem de alguma forma sentir-se constrangidos. Não, pode ser daqui, sim, apanhado geral, nós queremos registrar as nossas vozes porque queremos declarar que, efetivamente, apesar das circunstâncias e do sofrimento, nós declaramos que com Jesus somos felizes e usufruímos dessa